Paz seja contigo, amigos do Mestre. Mais uma vez estamos juntos para podermos compartilhar a verdade do Evangelho, que é o nosso amado Jesus Cristo revelado para todos nós no seu Espírito Santo. Eu convido a vocês que não me conhecem e que estão começando agora nesse canal a apreciar os nossos vídeos, os nossos outros vídeos. E gostando, dá um joinha, dá um like, se inscreva no canal e se de fato serviu para você, você também pode compartilhar com os outros para estar divulgando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo através dessa ferramenta que nos possibilita tanto. Estaremos dando continuidade hoje ao assunto virtude do Espírito, as virtudes do fruto do Espírito. E eu quero estar mostrando para vocês como você pratica cada uma dessas virtudes. Eu vou dar exemplo de uma, porque como é uma doutrina, você pode pegar como padrão e mostrar com as outras da mesma forma. Só é praticar. Então não precisa dar exemplo de cada uma de forma específica, a não ser que eu queira mostrar para vocês o que é cada uma dessas virtudes de forma em separado. Mas como eu estou mostrando como você deve praticá-las, então, dando o exemplo de uma, você vai somente relacionar as outras, porque é uma doutrina, então é um padrão, não vai alterar. Eu quero ler Gálatas 5:22, somente para a gente rememorar cada uma dessas virtudes. Mas o fruto do Espírito é, você observa que está no singular, é verbo ser, verbo de ligação. Amor, gozo ou alegria, paz, longanimidade ou paciência, benignidade ou bem, bondade, fidelidade. Algumas traduções dizem fé, é fidelidade, não é fé. Mansidão, domínio próprio. Algumas traduções têm como temperança, é domínio próprio. Para a gente não achar que o nome disso é tempero, como alguns costumam falar. E ainda diz no 23, que é muito interessante ratificar: contra estas coisas não há lei. Aqui é uma dica para aqueles que gostam de ser rebeldes, contradizer e quebrar leis. Porque há um ditado bem interessante que diz que as leis existem para serem quebradas. Então, nessas virtudes não existem leis. Então, como quebrá-las? Não tem como quebrá-las. O mais interessante é se entregar a elas verdadeiramente. Se entregando a elas, você garante a tua salvação, a salvação da tua alma. Perseverando até o fim, você a possui a tua alma. Pois bem, eu quero mostrar para vocês uma coisa simples, né? Chame do que você quiser, de técnica, de fórmula, de método, enfim. Eu apenas estou somente ensinando. A menocratura que se pode dar fica por conta de quem quer ouvir e de quem quer dar. O nome não interessa. Amados, vamos pegar da seguinte forma. Eu tinha dito em uma outra ocasião do vídeo que aquele que se converteu a Cristo Jesus, ele recebeu o Espírito de Justiça, porque o Espírito de Justiça habita nele. Logo o pecado, o corpo do pecado nessa pessoa está morto, né? Porque ele morreu para o pecado e para o mundo. Consequentemente, como você recebeu o Espírito de Cristo, você está vivo. O teu espírito nasceu de novo e você está vivo para uma nova e viva esperança em Cristo Jesus. Você tem o Espírito de Cristo, você pertence a Cristo. Então você tem a essência do que é divino. Você tem o divino, o ser divino habitando em você. Só que não é habitando
como alguns falam, tabernaculando também, estar dentro de você. Não, não é apenas o estar dentro de você que é a suma da glória eterna. Não, não é estar dentro de você que é a suma da glória eterna. Muito pelo contrário, corre-se muitos riscos, mas isso daí é para outros momentos. A Escritura nos ensina que aquele que se uniu ao Senhor tornou-se um mesmo espírito com Ele. Então não é apenas estar dentro, é simplesmente misturar-se com Ele. Essa é a grandeza da coisa em si. É misturar-se com Cristo, tornar-se um com Ele. Ou seja, meus pensamentos misturar-se com dele e tornar um pensamento só. Minha vontade misturar-se com a vontade dele e tornar-se uma vontade. Minha emoção, meu sentimento misturar-se e tornar-se um só. Essa é a beleza, essa é a grandeza, essa é a magnitude do que é chamado de regenerar, de Cristo em vós, a esperança da glória. Essa é a maravilha de tudo que se pode resumir na palavra salvação. Ser um com Ele. Não é apenas Ele está em mim, mas eu estar misturado com Ele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. É o mesmo que eu beber água. Eu bebi a água simplesmente passa por um processo químico dentro de mim e torna-se o que eu sou a partir de então. Ela faz parte de todo um conjunto que eu sou. Meu sangue é esta água que eu ingeri. O meu suor, todas as minhas secreções, é essa água que eu ingeri. Quando eu verto esta mesma água, não é a mesma água que eu ingeri. Ela agora tem outro nome, é suor, é lágrima, é saliva, é sangue e são outras secreções que o nosso corpo produz. Então ela misturou-se comigo e traz o meu DNA. Quando uma pessoa pega o meu suor, pode identificar o meu DNA, pode me identificar. Isso é o que a Escritura diz, que uniu-se com o Senhor, tornou-se um espírito com Ele. Ser um com Cristo. Essa é a grandeza. E eu quero que você explore um pouquinho mais. Dar fruto, mais fruto, como Jesus disse, que o Pai limpa e produz mais fruto, é justamente eu comer Cristo, o pão vivo, beber Cristo, sua palavra viva, e quando eu verter Cristo, cada uma dessas virtudes sai por meu intermédio. Então é sinal de que eu estou misturando-me com Ele e eu estou ganhando a estatura de varão perfeito, a minha aparência interior, o meu eu interior, o meu ser interior está tendo um molde, a aparência de Cristo, porque eu estou vertendo Cristo do meu espírito e minha alma, meu caráter está sendo moldado e o meu corpo está sendo resgatado, a ponto de chegar ao ápice do que chamamos de glorificação. Eu teria um corpo igual ao dele. Essa é a coroa da salvação. Teremos um corpo glorificado, tal qual ele é, seremos nós. Só que eu quero mostrar para vocês como você pegar
uma dessas virtudes que as 9 habitam em você e começar a praticá-las. Não tem como você chegar e praticar 9 virtudes de uma vez só. Não tem como. Uma que você vai ficar histérico. Você vai ficar praticamente enlouquecido. Então, o mais correto é você não se cansar com muitos afazeres, como fez Marta. Marta, perante o Senhor, se cansou e Jesus disse para ela: Marta, Marta, tu te inquietas e te afadigas com muitos afazeres. Pouca coisa é necessária, uma somente basta. E Maria escolheu a melhor parte. A melhor parte é chegar e ouvir. Ouvir palavra de vida eterna, conforme o próprio Pedro disse ao nosso amado irmão Jesus, ao nosso Mestre, ao nosso Senhor. Uma coisa só, eu vou pegar esse princípio, uma virtude. Uma. Lembre que em João, no capítulo 15, o Senhor Jesus ele diz assim: para que dê fruto, o Pai limpa para que dê mais fruto ainda. Então, para que produza mais do que você já tem, mais fruto do que a videira é, do que a videira tem em si mesmo, só é você produzir um fruto ou uma virtude. Você sendo fiel no pouco, uma única virtude, o Pai te limpa e você passa a produzir mais do mesmo. Não é isso que a Escritura diz? Mas do mesmo, uma quantidade exacerbada do mesmo fruto. Essa é a grandeza da Escritura. Deus não nos cansa. Ele sempre diz para a gente fazer uma coisa só. Não manda fazer 2, nem 3, nem 1000. A obra de Deus não é crer naquele que por ele foi enviado? Essa é a obra de Deus. Crer no Filho de Deus. Crendo no Filho, você já está operando a obra do Deus eterno. Você, observando uma única virtude, você já está iniciando o caminho do Pai te limpar para você produzir as outras. Porque para produzir as outras, já não caberá mais a você fazê-lo. Caberá ao Pai te limpar. E te limpar de quê? E conhecereis a verdade, porque você está perseverando em Cristo. Você permanece como discípulo dele, seguindo após o Mestre, ouvindo os seus mandamentos, guardando em obediência e praticando. Isso é santificação. O Pai simplesmente te limpa, tirando de você as agruras, as amarras, os empecilhos que estão dentro de você, na mente, na emoção, na vontade, que formou o teu caráter torto. Automaticamente você vai ficar limpo das pedras, como a gente costuma dizer, das teias de aranha, das raízes, né? De todas as peripécias que você se envolveu enquanto estava no pecado no mundo, seguindo após Satanás ao curso deste mundo para a escuridão da destruição das trevas e do pecado. Tudo isso que trouxe essa carga que continua na alma, te perturbando. A tua consciência é pesada por conta dessas coisas que você praticou e está guardada junto com você até o dia de hoje. E você se pergunta: poxa, já orei tanto, já jejuei, já fiz promessa, fiz tantas coisas e não sai. Simplesmente, se você praticar uma coisa tão simples como essa, você vai perceber que não é com tanto esforço que você tira dessas coisas, essas coisas. Mas é simplesmente ouvindo o que Jesus tem a dizer. Então você vai fazer da seguinte forma. Eu lembro para você aquele episódio que Moisés teve quando estava pastoreando as ovelhas do seu sogro. E as sarças estavam queimando. Era costume de fato, né, entrar em combustão no deserto. Só que Moisés viu uma maravilha, como a própria Escritura diz. Vou me aproximar para ver que maravilha é essa. Uma sarça queimava, só que não se consumia. E aquilo ali era estranho aos olhos de Moisés. Então Moisés decide se aproximar para ver que maravilha era aquela. Chamou a atenção dele. Tantas sarças se queimavam
tantas sarças se queimavam, entravam em combustão, como várias florestas em época de muito sol, pega fogo. Então é algo até comum e é de esperar isso nos governos, né? Que os governos estejam atentos para quando isso acontecer. Então Moisés já sabia que ia acontecer, isso era muito comum. Então ele não chamava tanto a atenção dele. Mas no momento que ele viu e que não se consumia, não virava cinza, chamou a atenção e ele foi olhar. Quando ele chegou perto, o Senhor bradou e disse para ele: não te aproximes, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que você está pisando é terra santa. Eu quero pegar apenas o exemplo desse momento do chamar a atenção de Moisés em algo que ele via constantemente, mas aquilo era específico, chamou a atenção de Moisés. E Moisés simplesmente voltou-se para ver de mais perto o que era aquilo. E naquele momento houve a revelação. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, de Israel. E aí acontece a maravilha. Cada uma dessas virtudes que eu li para vocês, do amor ao domínio próprio, está dentro de você de uma forma gritante. O tempo todo estão se movimentando. Só que você está tentando praticá-las todas de uma vez só. Está tentando amar ao mesmo tempo que quer ser alegre, ao mesmo tempo que tem que ter paz até com o inimigo, ao mesmo tempo que você tem que ser longânimo, tem que ter paciência para esperar, para estar firme diante de uma situação. Ao mesmo tempo você tem que ser benigno, ao mesmo tempo você tem que ser manso, e aí você faz uma salada de frutas e não consegue mais. Você está tentando tirar a minha paz, perdi o amor, meu amor, eu não tenho mais amor, tenho que pedir amor a Deus. E aí fica nessa confusão de palavras, pensamentos e sentimentos. E está tudo errado, você sabe disso. Porque o amor jamais acaba, a paz da mesma forma. A alegria é dom de Deus, e aí não vai passar. Então como é que você tem que fazer? Pare e pergunte. Jesus é o fruto. Você simplesmente tem que olhar para Jesus. Olhe para Jesus. Quando você ouvir o cântico que fala de Cristo, quando você ouvir a palavra do Evangelho que retrata Jesus, quando você orar, para todos os lados, preste atenção, já que Jesus é o fruto do Espírito. Qual dessas virtudes que você olha para Ele ilumina, você consegue ver com uma luz maior, que te chama a atenção? Você sabe que Cristo tem todas as virtudes, porque Ele é o fruto. Mas somente uma vai te chamar a atenção. Tem o porquê isso acontece. Somente uma vai te atrair. Somente uma você vai ficar olhando. Quando você ouve cânticos acerca de Cristo, você simplesmente só consegue ver Jesus daquela forma. Ouve uma pregação, você só consegue ver Ele daquela forma. Quando você ora, quando você pensa em Cristo, você só consegue ver Ele daquela forma. Você quer ver até de outra forma, você não consegue. Você só consegue ver daquela forma. Você consegue ver como Moisés, tantas sarças ardem e queimam. Você vê Jesus sendo bom o tempo todo, mas passa para você. Você vê Ele sendo paz o tempo todo, mas passa. Mas quando você ouve uma virtude em específico, eu vou dar um exemplo de uma. Você vê Jesus como o homem fiel. Você não consegue entender por que Ele é fiel em todas as coisas. Outros já conseguem ver Jesus como bom. Você não consegue entender porque Ele é bom o tempo todo. Porque o tempo todo aquela palavra te chama a atenção dele. Você olha Jesus operando no Evangelho e Ele é bom o tempo inteiro. Em momento nenhum Ele é diferente. Até com os demônios Jesus foi bom. Jesus foi bom com os demônios.
Se nos expulsas, ó Filho do Deus Altíssimo, não nos mande para o abismo, permita que a gente não entre nos porcos. Jesus disse, vá. Isso foi bondade da parte dele. Você faria o quê? Nada, o abismo. Vá lá, se queimar, sofrer. Jesus não fez desse jeito. Não estou te ensinando a fazer dessa forma. Existe um porquê Jesus fez aquilo. Mas você precisa entender, quando Moisés olhou para a sarça, que era costume se queimar, mas aquela não se consumia, chamou a atenção dele, ele foi de perto olhar. Se você olha o tempo todo para Jesus, como diz as Escrituras, e olhando para Ele, seremos curados. Assim como a serpente foi levantada no deserto por Moisés, a serpente de bronze, o Filho do Homem seria levantado, e todo aquele que olhar para Ele será salvo. Interessante, né? Então, quando você olha para Jesus, uma virtude, só uma, não é duas nem três, uma te chama a atenção, se aproxime para ver como ela é. Se aproxime para ver que maravilha é essa. É só isso que você vai fazer. Seja fiel no pouco. Seja fiel nessa uma virtude só, seja fiel. Pegue essa virtude que está queimando em teu peito, que ele está batendo na tua porta, está queimando em você. Pegue essa virtude e apresente ao Deus vivo. Chegue diante do próprio Pai. Reconheça que essa virtude está te chamando a atenção. O amor, o domínio próprio está te chamando a atenção. Arde. Toda vez que você olha para o Senhor Jesus, toda vez que você pensa de que você ouve sobre Ele, está te chamando a atenção. Diga para o Pai. Mostre, Pai, essa virtude aqui, Cristo, está me chamando a atenção. Esse fogo que está ardendo em mim, que não se queima, que não se acaba, que não passa. Eu durmo e acordo e fico pensando em Jesus sobre esta virtude aqui, me chamando a atenção. Apresente a Ele. Dê graças por isso. Ore, pedindo que o teu entendimento, através dessa virtude, seja iluminado. Pai, através dessa virtude aqui, me ilumine, me eduque, me ensine, me mostre o conhecimento da verdade, para que por meio dessa virtude eu seja liberto. Faça assim. Deixe que o Espírito te conduza. Peça a ajuda dele e deixe que ele te conduza. Tudo que você fizer, pensar, sentir, decidir, faça por intermédio desta virtude. Como Jesus disse, todo aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Pegue essa virtude, coma, beba, se alimente dela. Você vai ver que ela é como aquela água que eu disse que você bebe, e ela vai fazer parte de todo o seu ser, do teu ser. E quando você passar a vertê-la, não vai ser a mesma água, ela vai ter o teu DNA, vai ter o teu caráter. Então, quando você beber dessa virtude de Cristo, fazer com que ela transcorra o teu corpo inteiro, teu caráter inteiro, teu ser inteiro, a obra que você praticar vai ter o DNA dessa virtude, vai ter a marca dessa virtude. Você vai ver que não tem esforço. Eu estou suando, não tem esforço para eu suar, para eu colocar essa água. Meus olhos têm constantemente lágrimas, minha boca constantemente tem saliva. Eu não faço nenhum esforço para isso. Para você ver, vai ser normal, vai ser natural andar em espírito. É simples. Porque viver, você já tem a vida dentro de você. Mas para você gozar isso, você vai ter que andar. Então, andar em espírito vai ser algo muito simples, muito natural para aqueles que estão vivendo no espírito. Conscientemente, passarão a andar no espírito. Porque não há nenhuma outra prova de que você é unido realmente com o próprio divino se você não produzir o divino através de você. Essa é a graça e a beleza do Evangelho. Daremos continuidade a esse assunto mais uma outra oportunidade.
como eu disse para vocês. Gostaram? Então dê um joinha, dê um likezinho. Inscreva-se no canal. Assim que você se inscrever, vai aparecer um sininho sacudindo. Toque no sininho para você ficar ativo. Ou seja, todas as vezes que a gente fizer uma postagem, você receberá logo de primeira mão. Deus em Cristo te fortaleça e te dê consolo. E que o Espírito da verdade, que confessa que Jesus Cristo veio em carne, ele te guie e te oriente segundo a sinceridade do teu coração. Você sendo sincero contigo mesmo, sendo sincero para com Deus, certamente os teus olhos serão iluminados e nenhuma dificuldade você terá, não apenas para entender o que eu estou te dizendo, mas também para praticar. Não haverá nenhum empecilho para você, porque a Escritura diz que o homem fiel, o homem sincero, o Senhor faz com que ele tenha paz até com os seus inimigos. Então permaneça em paz, permaneça em Cristo Jesus. Até a próxima.